Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Práticas para uma Ação Gestora Inovadora. Hoje eu venho conversar com vocês um assunto que é fundamental na gestão democrática e para a equipe gestora, o projeto político-pedagógico. Tá? E como esse projeto político-pedagógico precisa interpretar e refletir a crítica e a interpretação às tecnologias digitais, tá? Como a gente inclui as tecnologias digitais. E o título da nossa aula é o PPP, Projeto Político-Pedagógico e Apropriação Tecnológica pela Comunidade Escolar. Não apenas um único grupo, como os professores, ou não apenas a equipe gestora, mas toda a comunidade escolar precisa compreender e se apropriar das tecnologias. Então, os objetivos da nossa aula são identificar a importância da inclusão das tecnologias digitais no PPP e reconhecer que a apropriação tecnológica precisa ocorrer em toda a comunidade escolar. Vamos lá, vamos fazer uma retomada, que eu acredito que vocês já tenham estudado em outra disciplina sobre o PPP ou lá na formação inicial, tá? Da licenciatura. Projeto. Projeto serve para quê? Para lançar adiante, lançar para frente, para pensar quais são as mudanças que nós desejamos, em que direção, tá? Então, é um desenho, uma antecipação do futuro. Ele vai romper com o passado e vai trazer promessas exequíveis, promessas possíveis, promessas que a gente alcance, senão a gente desanima. Já falei isso com vocês em outra aula, não é verdade? Lá na aula que nós falamos sobre participação. Então, aqui no PPP, esse PPP, gente, não é um documento que é escrito pela equipe e guardado na gaveta, tá? Aliás, esse processo de escrito pela equipe, se for o coletivo, já tem um processo de mudança muito grande, porque fortalece o coletivo e a participação quando todas as vozes são ouvidas, quando todas as vozes são consideradas. Então, já há, durante esse processo de construção do PPP, muito avanço, muita consolidação nas relações interpessoais e vencer os conflitos que são inerentes aos sujeitos, tá? Dentro de uma escola. Então, o processo já é um grande sucesso. A gente imagina que é o documento pronto. Não, é o processo de construção desse documento já é um avanço, porque a gente aprende a ouvir o outro um pouco mais, a gente considera a opinião do outro, a gente revê as nossas próprias certezas, permite que as nossas certezas estejam ali em discussão, em elaboração por outros sujeitos. Então, há sim um grande avanço durante o processo. Só que o PPP não vai ser só a parte escrita, só esse documento, tá? Inclusive, muitas das escolas, meus alunos que vão fazer depois estágio na licenciatura, né, pedagogia, vão fazer estágio, fico, professora, eu nunca encontro o PPP da escola, o documento que eles estão procurando. Isso precisa ficar em acesso fácil para qualquer pessoa que chegar na escola, qualquer pessoa da comunidade escolar e qualquer sujeito externo também. Mas mais do que isso, estou aqui conversando com vocês sobre PPP vivo, o que está sendo implementado cotidianamente. Esse projeto político-pedagógico que está sendo implementado cotidianamente precisa ser reflexo daquele documento que foi construído, tá? Construído pelo coletivo. Precisa estar coerente, todos precisam estar agindo para que seja implementado. Então, um projeto, um acordo coletivo, ele precisa ser colocado em prática pelo coletivo. Na hora que esse coletivo perceber que aquele projeto já não atende às demandas daquela instituição, sim, vamos sentar e rever, vamos sentar e reconstituir, reformular. E aí, ele nasce, o PPP, do reconhecimento da realidade da escola, o que nós temos, para onde nós queremos ir, tá? Dentro do possível, claro. Já falei sobre o sonho impossível, inclusive em outras aulas. Envolve a articulação de todos e todas. Então, respeito, consideração à fala de todos. Comunidade escolar não é só o grupo de professores, tá bom? E não só o grupo da equipe gestora.
todos, a equipe de apoio, todos que estão ali cotidianamente convivendo, interagindo, interpretando, retroalimentando as ações da escola, fazem parte da comunidade escolar. E aí, ele é construído, vivenciado e avaliado cotidianamente, tem um compromisso coletivo de uma ação intencional desenhada por esse coletivo, fortalece as relações entre a escola e o sistema de ensino, porque quando você tem claro qual é o perfil da sua escola, então é mais fácil você defendê-la, é mais fácil você compreender que ela é parte inerente de você e você dela e se vincular melhor às ações que são necessárias da escola, tá? Ao seu trabalho. E o projeto político-pedagógico ele é político porque ele tem um compromisso com a formação do cidadão participativo, responsável, comprometido, crítico e criativo. É esse o eixo do político. Tem alguns autores que nem utilizam esse termo político, chamam projeto pedagógico, porque entendem que o político já é subjacente, o pedagógico já inclui a política necessariamente. Mas nós teremos autores, por exemplo, a Ilma Passos Veio, que fala que sim, precisamos demarcar, Gadotti também, demarcar o político. Muito embora eles entendam que seja inerente ao pedagógico, eles querem chamar a atenção para que não se esqueça que é uma ação política quando nós pensamos a formação do sujeito, porque é quem vai intervir e mudar a sociedade. É formação humana, a responsabilidade é grande. Então, a gente chama a responsabilidade para a equipe da escola e assume esse compromisso. É pedagógico porque define as ações educativas para a escola cumprir o seu propósito. Então, direciona em que direção a escola deve ir, quais são os caminhos. E aí, eu preciso trazer aqui os estudos da Ilma Passos Veiga. Eu deixei esse material para vocês. Ela vai fazer a denúncia da concepção de escola estratégica empresarial que vem utilizando a ideia, a noção e o papel do PPP para instaurar um modelo de escola que é subserviente ao mercado. É fundamental que a gente compreenda como a Ilma Passos está denunciando tudo isso. Então, essa escola que está atrelada a esse modelo estratégico empresarial, por meio do projeto político-pedagógico, ela entende o pensamento está separado da ação, a estratégia está separada do operacional, estrategistas estão separados das estratégias, a gestão é autoritária no seu processo decisório, chega a ser incoerente, não é verdade? Essa gestão é construída por meio de uma política vertical, professores, direção, Estado, na verdade aqui professores, direção, Estado. Então, há uma hierarquia, não é como o modelo que nós pregamos que é democrático em modelo de rede, sem essa hierarquia. O que mais que a gente... Já a educação emancipadora, o PPP vai pensar e vai situar a escola como um espaço de agência socializadora, sim, mas comprometida com a emancipação cidadã, democrática, no tocante à gestão, estatal quanto ao funcionamento, estamos falando de escola pública, pública e inclusiva, e o desafio é ter qualidade técnica, adquirir essa qualidade técnica e política para todos os sujeitos. E aí, quando a gente vai pensar as tecnologias digitais nesse PPP da escola, precisam entender que as tecnologias fazem parte do processo educacional de inclusão digital, um processo, um compromisso coletivo de sociedade que é cidadã. Então, fechar os olhos para a importância das tecnologias digitais é negar aos nossos alunos o acesso à inclusão social. Olha só, botei aqui, digital e social, porque uma está atrelada à outra. Nós já falamos sobre isso em outras aulas, tá? Então, a inclusão digital, ela não é acessória. Hoje, é determinante, sim, para a inclusão social. E também as ações da gestão possuem tanto ou até mais peso do que o seu discurso. Quem não já ouviu essa frase, né?
Na teoria, a prática é outra. Então, os gestores precisam praticar o uso consciente das tecnologias. Não é discursar, argumentar sobre. As ações, elas dizem muito sobre como você pensa, quais são as teorias e perspectivas sistêmicas que você tem sobre aquele uso das tecnologias, sobre a interpretação e o lugar delas. Estamos situando apenas como ferramenta? Lembra que nós já falamos sobre isso, tecnologias digitais não são ferramentas, tá? Então, é assim que a gestão implementa, auxilia na implementação das tecnologias no PPP cotidiano, PPP vivo. E aqui nós temos as nossas referências. Espero que vocês estejam praticando um PPP coerente com a emancipação nas suas escolas, que não seja um PPP ligado à concepção estratégica empresarial que torna os nossos alunos subservientes e trabalhadores dóceis para o mercado, tá? Gente, essa não é a sociedade que nós desejamos, uma sociedade emancipadora e cidadã. Pensemos também no papel da inclusão digital. Passa pela escola, passa pela nossa formação de todos os sujeitos que trabalham na escola e passa pelo compromisso cotidiano de agir conscientemente para a formação desse aluno, usar as tecnologias com autoria e protagonismo. Ok? A gente encerra a nossa aula aqui. Na próxima semana a gente continua a nossa conversa e vai ser sobre currículo. Ok? A gente se vê lá.